Irmãos, a paz de Jesus, bom dia para vocês. Acredito que o YouTube não esteja notificando, mas mesmo assim eu vou deixar a mensagem aqui salva no canal. Estamos ao vivo. Pai Senhor, bom dia. Irmãos que estão entrando nessa live, essa mensagem. Estava meditando sobre um texto e eu cheguei à conclusão que às vezes algumas coisas elas devem ficar para trás na nossa vida. Isso é claro que provoca em nós uma certa frustração, uma certa decepção, com aquele sentimento de o que eu faço agora. É comum a gente criar um nível de dependência de uma outra pessoa, enfim, a gente procura sempre se estabilizar a nossa jornada e às vezes nos apoiamos em pessoas que nos aconselham, que nos ajudam. Não vejo dificuldade nenhuma, é normal, né? Até comentei sobre isso esses dias, falando que a gente não pode fazer com que isso seja uma bengala. É normal. Acontecer realmente esse apoio, essa assistência, ela é saudável. Agora, quando às vezes Deus ele permite que venhamos a nos decepcionar, falando, e venhamos a ter algumas derrotas, algumas perdas, e com isso, para que venhamos a viver algo novo, uma experiência mais profunda. A palavra diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do versículos número 1, a palavra diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías ele foi alçado a uma experiência com Deus, e foi uma experiência que mudou a sua vida, foi um chamado, onde Deus deu a ele uma missão, deu a ele orientação sobre como seria o ministério dele. Deus ele chama Isaías, mas o interessante é que a Bíblia ela não tem nada que esteja escrito nela que seja por acaso, seja ali como algo desnecessário. Não. A primeira frase que começa esse versículo de Isaías 6:1 é: No ano em que morreu o rei Uzias. Isso nos traz alguns ensinamentos, porque Isaías era um profeta de palácio. Isaías era um profeta, ele tinha o acesso aos reis de Judá. Possivelmente o rei Uzias, ele, por ter sido um bom rei, até certo momento, acho que a maior parte do seu reinado foi um bom reino. Com certeza Isaías deveria ter Uzias como uma referência. Aqui é uma conjectura, mas é muito possível, porque era um bom rei, era um rei servo da casa de Davi, e apregou algumas reformas importantes, foi amigo da agricultura, um grande rei, um bom rei. Só que no final ele se corrompeu, ele achou que podia fazer coisa que ele não podia e se embolou um pouquinho. Então esse apoio, essa referência, ela morre. No mesmo ano em que Uzias morre, e Uzias morreu, Isaías vê o Senhor. Deus às vezes ele permite com que o chamado ditado, há males que vêm para o bem, com que algumas coisas elas venham a morrer em nossa vida, algumas coisas elas venham a ser sepultadas na nossa vida, ou algumas pessoas, no sentido de que pessoas que nos apoiam, que estão ali perto, e às vezes a gente se decepciona, é uma realidade. Eu disse isso aqui no canal algumas vezes. Eu tinha uma foto no meu Facebook onde na porta na entrada da minha casa, eu moro na parte de cima, no segundo andar, tem uma entrada independente, e aí a entrada assim da escada tinha um monte de calçados. Eu bati uma vez uma foto há uns 7, 8 anos atrás, botei no Facebook colocando assim: quem tem amigo tem tudo, Depois eu vi que se fosse contar os amigos de verdade pelos calçados, eu acho que aquela foto não teria calçado nenhum. No meio da crise todo mundo foi embora, então não tive em quem me apoiar. Os meus reis Uzias morreram, aquelas pessoas que eu tinha como referência, e fui alçado a uma situação onde eu tive que ver o Senhor. Nós somos levados a uma experiência mais profunda quando vivemos isso, porque
aquilo, você não tem mais com quem perguntar, quem recorrer, a quem pedir conselho, você se vê obrigado a fazer aquilo que desde o início era para ser feito. Quer pedir conselho a Deus, quer falar com Ele, quer se apoiar nele, quer confiar, entregar a sua causa, a sua situação a Ele. E Ele passa a ser o nosso amigo. Ele passa a ser aquele que nos orienta. Então, Isaías, ele é levado a essa experiência. Uzias também, de certa forma, fala da razão humana, porque no ano em que morreu o rei Uzias, era aquele que reinava, que governava, e às vezes quem é que governa a nossa vida, quem é que reina em nosso coração? Será que é Deus? Às vezes nós falamos, não, o Senhor é o rei da minha vida, mas será que é? Eu estou tirando por mim também. Às vezes o trono do nosso coração não está o Senhor, não é Ele quem reina. E seja lá o que for que esteja assentado no trono do nosso coração, às vezes tem que morrer também. Eu estou indo para um outro ângulo, né? Uma outra esfera. Existem alguns Uzias que estão no nosso coração. Pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa. Tem gente que o rei Uzias é um trabalho, tem gente que o rei Uzias é um companheiro, companheira. Tem gente que o rei Uzias é filho, pai. Morrer no sentido não literal, tá? O ano em que morreu o rei Uzias é no sentido de sair do trono, de não reinar mais no nosso coração. E quando ele não reina mais, quem passa a reinar, ou algo não reina mais, quem passa a reinar no trono do nosso coração é o próprio Espírito Santo, é o Senhor. Ele é quem deve estar entronizado em nós. A Bíblia diz, né? Entronizado no meio de nós, entronizado em nós. Né? Lugar para ele se assentar e reinar na nossa vida. Quem reina tem liberdade de fazer escolhas. Quem reina toma decisões. Quem reina administra seu reino. A nossa vida é reino do Senhor. Nós somos casa, somos a herança, né? Na verdade, somos ali o templo do Espírito Santo. Nós devemos deixar ele agir em nós e por nós, através de nós. Então, irmãos, Isaías viu o Senhor. Foi uma experiência marcante que mudou a vida do profeta. Possamos a cada dia ver o Senhor, ver pela fé, né? Com o olhar da fé. A fé, ela não, sempre digo isso, ela não ignora, ela não te deixa cego, não, ela só te dá uma nova ótica, que você possa enxergar de uma maneira espiritual, que você possa ver o Senhor nesse dia, nessa manhã de sábado. Deus te abençoe. Pai, Senhor Jesus,